em 28 de junho e o atual gestor em 27 de junho. Em 7 de julho de 2017, o ex-gestor deu entrada no processo 10.175, que consta aqui no anexo, com as manifestações de defesa relativas aos apontamentos feitos naquela conversão para diligência externa. Da mesma forma, o atual prefeito também encaminhou documentos em 3 de julho de 2017, através do processo 9835 de 2017. As razões do voto. Antes de adentrar propriamente a análise, queria aqui, em razão das alegações feitas pelo ex-gestor, duas questões preliminares alegadas. Entendi que deveríamos delas nos tratar, ao menos antes de adentrar o mérito. O ex-gestor, em sua defesa apresentada no processo 10.175 de 2017, solicita o arquivamento dos autos alegando que as contas relativas aos exercícios financeiros de 97, 2000 já foram aprovadas pela Câmara Municipal de Santana do Ipanema, embora não acoste nenhuma comprovação documental a respeito, e que, em decorrência do lapso temporal de mais de 17 anos da sua última administração, a atuação do tribunal, através da emissão de parecer prévio, estaria prescrita. Essas foram as duas alegações. A primeira aqui, eu entendo que já é gravíssima, e não é a primeira vez que isso se repete. Nós temos um precedente a respeito, que comunicado ao Ministério Público, e este comunicando à Câmara, até onde eu me recordo, o julgamento que tinha sido realizado sem o necessário e prejudicial parecer prévio do Tribunal de Contas foi desfeito junto ao órgão competente para julgamento. Quanto à primeira alegação, cabe mencionar que o estabelecido no inciso 1º do artigo 71 da Constituição de 88 concretiza uma das formas de atuação constitucional das Cortes de Contas, sendo o parecer prévio um instrumento indispensável ao julgamento técnico-político das contas apresentadas pelos chefes dos poderes executivos da Federação, julgamento este realizado pelos seus respectivos poderes legislativos. A análise técnica, através do parecer prévio, realça a ideia do Constituinte Nacional quando trata da atuação do Tribunal de Contas em auxílio qualificado ao Poder Legislativo, não como submisso a este, mas lhe dando necessário e legítimo suporte técnico em verdadeira atividade compartilhada, conjunta do controle externo, de um lado seu titular, de outro seu ator técnico. Atenta-se contra a democracia, o republicanismo e, evidentemente, contra a ordem constitucional, quando se deixa de observar o inciso 1º do 71 da Constituição de 88, simetricamente repetido na Constituição Estadual de 89, dada a sua envergadura e importância para os tribunais de contas, que nos faz, induvidosamente, ter o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, que aprovou as contas do governo referentes ao exercício financeiro de 99, com inapto, apesar de atuar dentro da sua competência, embora seja um devido instrumento de legitimidade, como inapto, ao nosso sentir, a produzir os efeitos pretendidos, pois frustra as expectativas da Carta Republicana e também da Carta Caeté, quando lhe falta o instrumento de legitimação, que é o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas Estadual. A imprescindibilidade do parecer prévio para o julgamento das contas anuais já foi alvo de posicionamento pela Corte de Contas Lagoana no TC 5371 de 2004, relatado em 8 de setembro de 2016 e publicado em 12 de setembro do mesmo ano. Pelo Supremo Tribunal Federal, através da ação direta de inconstitucionalidade número 849, Mato Grosso, o relator Ministério Público da Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 11 de fevereiro de 99, e também da ADI número 261, Santa Catarina, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 4 de novembro de 2002. Quanto à segunda alegação, quanto à questão da prescrição,
Aqui eu não vou diferir do que eu já alego, inclusive aqui com relação ao meu equívoco de hoje em votação em processos, embora de natureza jurídica diferentes, mas as minhas colocações ainda são naquele sentido, ressalvado algumas poucas situações peculiares deste processo e dos outros processos aqui, em suma de aplicação de sanção. Quanto à segunda alegação, convém apontar que a atuação dos tribunais de contas, em emissão de parecer prévio, nos processos de prestação de contas, no exercício do controle externo, em auxílio às casas legislativas correspondentes, nos termos do artigo 71 e do artigo 36 das Constituições republicana, federal e estadual, revela-se como exercício legítimo de direito potestativo, um poder jurídico, ou seja, um poder-dever de atuar conforme as suas competências, aliás, por causa das suas competências aqui constitucionais. Ainda mais porque o parecer prévio na persecução da verdade real, que é um fato, em eventual descoberta, vislumbre, de prejuízo ao erário, não é que seja a seara para que você verifique, pelo menos na nossa prática aqui do Tribunal de Contas, do nosso Tribunal de Contas. Eventual descoberta de prejuízo ao erário pode ensejar, consequentemente, a ação de ressarcimento, a qual goza de imprescritibilidade, conforme a redação do 37º da Constituição Federal, parágrafo 5º, com vasta jurisprudência a respeito, inclusive do Supremo. Em que pese haver o uso indiscriminado, por vezes indevido, dos conceitos institutos da prescrição da decadência, cabe esclarecer que, consoante posicionamento do Pleno desta Corte de Contas, quanto da apreciação do processo é, 13.852 de 2011, sessão plenária de 9 de dezembro de 2014, publicada em 12 de dezembro de 2014, distinguindo tais institutos e ante a doutrina especializada, Vergrácia, Marçal Justem Filho, quanto à natureza decadencial da chamada prescrição administrativa, também esteirados na aplicabilidade, mutatis mutandis, das regras postas por Agnella Morifínio, em artigo intitulado, que todos aqui, pelos debates que vemos aqui travando, critério para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis, compreende-se que aos processos desenvolvidos no âmbito do Tribunal de Contas, no exercício do seu poder jurídico, poder-dever e direito potestativo, incluindo aqueles destinados principalmente à busca da verdade real e eventual ressarcimento a dano ao erário, assim como também a emissão de parecer prévio, poderiam compatibilizar-se com o Instituto da Decadência, o qual, ao nosso sentir, ainda, respeitando a opinião de todos os colegas, parece de previsão legal específica, definindo balizas, aplicações, prazos, etc. Mesmo porque até na questão há uma necessidade de previsão, mesmo que utilizemos de outros parâmetros, ainda assim esses parâmetros ainda precisam, no meu sentir, ser aqui tratados, dada a competência legislativa para tratar deste ou daquele outro instituto, prescrição e decadência. É disso que o prazo decadencial existe para compelir o titular desse direito poder agir. Entretanto, só se consuma pela inércia do titular e pelo transcurso em autos do prazo previsto em lei para o exercício do seu direito, bem como é obstado pelo efetivo exercício do direito. Logo, goza de perpetuidade / imprescritibilidade, caso inexista referido arcabouço legal, tratando especificamente do tema. Pelo exposto, no caso, não há que se falar em prescrição na apreciação da prestação de contas pelo Tribunal de Contas, em verdade, gozando inclusive de prazo impróprio para emissão do parecer prévio, semelhante àquele que ocorre no Judiciário, pois é efetivo exercício do seu poder jurídico, consoante a sua missão constitucional.
o qual, ante a potencial natureza decadencial e a ausência de prazo legal, não sofre estabilização pelo decurso do tempo, assim como também não configura ato desprovido de legalidade e, tendo a Corte de Contas agido no sentido de cumprir o seu munus constitucional, ainda que dilatado no tempo, dada a questão do prazo impróprio aqui aventada, apenas corrobora o exercício do seu poder-dever, poder jurídico, e até também na inaplicação do próprio Instituto da Decadência por estar exercendo seu poder jurídico. Assim, excelências, superada as questões preliminares, passamos à análise da prestação de contas propriamente dita. No mérito, excelência, eu trago a questão dos instrumentos de planejamento e programação. O PPA, para os anos de 98 a 2001, a LDO e LOA, para o exercício 99, não foram enviados ao tribunal. Sobre o fato, o ex-gestor alegou que erro de documentos solicitados por decisão simples estão na posse da prefeitura, não detendo nenhum deles. Por sua vez, o atual gestor informou que não encontrou a documentação solicitada e, embora tenha encaminhado vasta documentação do acervo de ler do município, esta documentação não se refere ao exercício em questão. Aqui exemplifico. Código de Procedimentos Fiscais, Lei 43674, Código de Posturas, 517 de 80, LOA do exercício de 92. A LOA de 92 tinha. Lei número 576 de 91, dentre outros documentos. Desta forma, não estando presentes os documentos essenciais e iniciais para que se possa fazer qualquer tipo de análise da potencial prestação de contas, pois quaisquer peças contábeis, financeiras e fiscais nela contida carecerão do suporte legal de legitimidade por faltar o seu requisito fundamental, a veracidade das informações a serem analisadas. Não seria exagero afirmarmos que, na verdade, estamos diante de uma, aspas, uma omissão no dever de prestar as contas, vejam-se as aspas, e das suas eventuais consequências. Evidenciada esta situação, ainda assim, excelências, por dever de ofício, avançamos na análise dos dados e informações constantes dos autos. Isso tudo a título de argumentação e de tentar, ao máximo, extrair informações úteis dos dados apresentados na prestação, na potencial prestação de contas, senhor presidente. Em virtude do não envio da LOA para o ano, não foi possível verificar a base de cálculo para a abertura de créditos adicionais. No balanço orçamentário, verificou-se que a arrecadação de receitas foi de 9.700.000 e a execução de 10.500.000, ou seja, aí com um déficit orçamentário de quase R$ 1 milhão. Fato este aqui que atenta contra o artigo 48, ali na B da Lei 4320 de 64. Aqui o prefeito aqui não se manifestou a respeito deste item. A Lei 655 de 99 estabeleceu no seu artigo 1º autorização para o prefeito abrir créditos adicionais suplementares no exercício, doutor Rodrigo, em 77% da despesa fixada na LOA. Além disso, no artigo 2º, houve autorização para o prefeito abrir crédito adicional especial até o limite de 197.000. Cabe o registro que esta lei foi aprovada no final do exercício financeiro de 99, ou seja, após a execução das despesas do ano em questão. Se aprovou a legislação para ter efeitos para trás. Consta informação nos autos da abertura de créditos suplementares no valor de 5.700.000, pelo decreto 28 de dezembro de 99, como eu disse, dezembro de 99, 30 de dezembro de 99, utilizando como fonte os recursos de anulação de dotação, superávit financeiro e excesso de arrecadação,
embora não tenha sido possível verificar sequer a legalidade do procedimento, haja vista a ausência da LOA, até para compararmos questão de valores. Com relação ao crédito adicional especial, foi aberto o montante de R$ 196.645, tendo sido autorizado 197. Também um decreto número 29, de 30 de dezembro de 99, utilizando como fonte de recursos superávit financeiro, conforme os quadros constantes, e que também, devido à ausência de orçamentário, não permitiu atestarmos a regularidade da abertura. Segundo, consta, após os dispêndios realizados pela municipalidade, segundo demonstrativo nos autos, a execução financeira apresentou um saldo disponível para o exercício no valor de R$ 407 mil, sendo R$ 344 mil em conta bancos e R$ 63 mil na rubrica Caixa. Quanto aos bancos, não foram encaminhadas documentações que lhe dessem suporte, exatamente os status bancários. Quanto à questão da dinheiro em caixa, desse aqui também o descumprimento de regra constitucional do artigo 64, parágrafo 3º da Constituição de 88, tendo em vista que as disponibilidades de caixa devem ser depositadas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados lei prevendo o contrário. Tem-se informação a respeito da dívida de curto prazo, dívida flutuante, na 99, representada por consignações, só consignações, no patamar de 350 mil, sem documentação nos autos que deem substrato para escrituração. A aquisição de bens móveis no valor de 140 mil e imóveis 180, sem ter sido enviado um relatório analítico respectivo, conforme determina os artigos 94, 95 e 96 da Lei 4320 de 64. Com relação à questão com a educação, não houve o cumprimento do limite com os dados apresentados na prestação de contas. Segundo os dados, não houve o cumprimento dos 25% mínimos, mas apenas de 23,29%. dos quais aqui foram excluídos as atividades esportivas, atividades culturais e resultado líquido do Fundef. Isso resultando na aplicação de 23,29. No Fundef não foi possível verificar a questão de fundo que foi aplicado, tendo em vista a ausência das informações a respeito. Com despesa de pessoal, vem informando que o município gastou com pessoal a questão percentual de 45,83%. As despesas do município, conforme a apresentação nos autos, não excederam o limite de 60% estabelecido no artigo 1º, inciso 3º, da Lei Camata 2, Lei Complementar número 96 de 99, estando assim cumprida a exigência. Segundo os dados, o relatório de execução orçamentária não foi encaminhado o réu, conforme a previsão no artigo 65, parágrafo 3º da Constituição de 88, porque aqui esta previsão ela não está, não é originária da LRF, que é de 2000, mas sim da Constituição, né, de 88. A LRF apenas, posso dizer assim, rememorou-a. Não houve, evidentemente, também o envio do relatório de controle interno, apesar de disposições constitucionais da própria lei orgânica do tribunal a respeito. E, tendo em vista isso tudo, eu trago algumas recomendações ao gestor, aos fiscais do controle externo, aos atuais gestores, no sentido de encaminhar verdadeiramente a prestação de contas com todos os dados e informações exigidos pela legislação, haja vista que a falta do que for essencial equivale à omissão em prestá-la. Comprovar, mediante documentos comprobatórios, os saldos contabilizados, os vários saldos contabilizados, é que eu especifiquei porque é do que tinha nos autos, na conta banco. Dar o tratamento adequado às disponibilidades de caixa do município, conforme regra constitucional. Utilizar-se de notas explicativas quando necessário, de modo a facilitar o entendimento das transações ocorridas.
cumprir ou buscar cumprir rigorosamente os limites constitucionais e legais, a fim de que se evite a incidência das sanções decorrentes de sua desobediência, que não são só sanções pecuniárias, como a suspensão de transferências voluntárias ou mesmo eventual pedido de intervenção no município. Encaminhar os documentos comprobatórios das transações ocorridas, pelo menos de forma amostral, exceto quando efetivamente é obrigatório o seu envio integral, de modo a subsidiar a apreciação e a análise das informações registradas. Adotar providências quanto ao sistema de controle interno, instalação e efetivo funcionamento, assim como encaminhamento do relatório de controle dele advindo, funcionando como instrumento, dentre outros, de apoio à nossa missão, o Tribunal de Contas, também de previsão constitucional. Excelências, tendo em vista o que aqui relatei, as questões preliminares aqui abordadas, não tenho outro proceder que não seja, especialmente aqui evoluindo, aderindo ao entendimento do Dr. Rodrigo, realmente pensando, se eu não tenho os documentos iniciais de previsão e execução de gestão, eu fico numa atividade, nós do tribunal fica numa atividade de adivinhação ou de suposição, de utilizarmos o conceito, hoje aqui posso até arriscar a falar uma coisa inusitada, mas o uso da extrema boa-fé. Mas ainda resta aquela dúvida, como eu posso ter elaborado um demonstrativo contábil financeiro se o seu dado inicial, se sua formação inicial, ela é verificada nas leis de programação e execução orçamentária, elas não são enviadas. E ainda não trabalhamos diretamente, não enviou, vamos apreciar no estado em que se encontra o processo. Não, vamos oportunizar que seja enviado para que nós comparemos. E ainda assim, a situação permanece do jeito que está. Às vezes dá a impressão que os gestores não dão muita importância para a nossa atuação. Porque, claro, não estamos aqui só para punir, sancionar, mas até por uma questão de orientação, uma questão pedagógica, tenho aqui a plena convicção que o tribunal também se ressente disso. Não que não tenha buscado nos últimos anos se aproximar, indo ao cidadão, vários eventos externos, e também os convidantes para vir conhecer. Não só gestores públicos, o cidadão de uma forma geral. Então, isso não tenho como fugir aqui da minha obrigação, do dever de ofício, do que consta ou do que não existe nos autos da potencial prestação de contas, especialmente pelo não envio do PPA, da LDO e da LOA, do período de 4 anos, e os últimos 2, LDO e LOA, para o exercício referente a 99, e também em descumprimento, a aplicação mínima constitucional em educação, apresentar voto, para que o tribunal, quando informar a Câmara de Vereadores e esta for julgar, julgue essa gestão no sentido de reprová-las e rejeitá-las, na forma recapitulada com toda a legislação que nos dá esse substrato, principalmente a constitucional. Remeter a cópia do parecer prévio ao gestor, assim como de todo o procedimento administrativo, até que facilitar eventual recurso para sua cientificação. Também ao gestor, para que entenda que ainda há prazo para recurso, na forma do artigo 51 seguintes da Lei Orgânica, evidenciar ao atual gestor, como também ao Poder Legislativo Municipal, as recomendações aqui do item 33, que tem visto que tentam ou tendem
buscam corrigir algumas faltas apontadas, e porque também serão objetos de verificação em futuras prestações de contas, auditorias e inspeção em loco, podendo impactar negativamente na apreciação da gestão. Solicitar aqui ao presidente da Câmara de Vereadores que, quando do julgamento, na forma do artigo 160 regimental, nos informe a respeito e dê também a devida publicidade na forma do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000. Aqui, encaminhar ao Ministério Público de Estado, porque já temos um procedimento parecido, e aqui eu citei o processo, a informação dada pelo ex-gestor e também esse parecer quanto ao julgamento das suas contas do exercício financeiro de 99 pela Câmara de Vereadores, sem a existência do necessário parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, remetendo, evidentemente, a cópia do parecer a respeito também, publicar essa decisão para os seus efeitos legais, retornar o processo ao gabinete do relator para outras medidas que se fizerem necessárias. E vou só pedir assim, para fazer uma correção aqui no cabeçalho, que eu ia fazer uma referência ao regimento interno anterior, mas achei por bem, para não causar qualquer dúvida, deixar só a nossa parte processual atual. É como voto, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, do mesmo modo, esse processo se trata de uma prestação de contas do exercício de 2009. Esses processos foi deliberado por esse plenário que não há tramitação e manifestação do Ministério Público de Contas. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu acompanho o relator com relação à despesa mínima em educação. Eu acho que nunca houve dúvida quanto à aplicação de despesa em atividade esportiva, atividade cultural ao longo desses desse tempo, né, de regulamentação da lei, que essas despesas não são incluídas para cômputo como despesa com educação. Então, realmente, elas devem ser excluídas. Eu apenas vou divergir, pedir vênia ao conselheiro com relação ao não encaminhamento de determinados documentos, tendo em vista que, na época, não existia uma normatização própria do Tribunal Infralegal. Havia uma lei orgânica, a Lei Orgânica de 94, que estabelecia 5 ordens de documentos. Nessas 5 ordens de documentos, nós temos o item 5, inciso 5, que fala: quaisquer outros documentos podem ser requisitados na prestação de contas ou informações que o tribunal entender necessários para seu julgamento. Todavia, a diligência que foi realizada somente ocorreu em 2017. Então, enfrentando a questão à luz da duração razoável do processo, que é uma garantia constitucional do jurisdicionado, mesmo entendendo que o não encaminhamento do PPA e da LDO eles implicam em impossibilidade de análise por parte do tribunal, eu peço vênia para discordar quanto à consequência nesse caso específico aqui. Com relação à prescrição, entendo que não é cabível, pois se trata de uma decadência, não existe pretensão. E com relação à perda do objeto também, excelência, eu nem enfrentaria a questão. Eu entendo que a questão é probatória, o gestor não comprovou que houve julgamento por parte da Câmara Municipal, de modo que sequer eu enfrento a questão no mérito. No mais, eu acompanho o conselheiro Anselmo Brito. Aprovado o processo. Senhora presidente, acredito que minha pauta de hoje esteja esgotada. Encerrada. Senhora presidente, Com a palavra, conselheiro. peço vênia a Vossa Excelência para levantar uma questão. Eu retirei de pauta o processo 13.940, porque o conselheiro substituto, doutor Alberto, ele não poderia votar nesse processo em função de ter atuado nele como auditor. E, na ocasião em que eu estava relatando, Vossa Excelência não se encontrava em plenário, estávamos sendo presidido pelo conselheiro Anselmo Brito. Com a vinda de Vossa Excelência, eu acho que nós estamos com o quórum qualificado e
eu quero saber de Vossas Excelências, se eu poderia retomar e, sem prejuízo naturalmente, porque nós estamos em sessão ainda, relatar, porque eu já pedi o adiamento desse processo da sessão anterior, pelo mesmo fato, que nós estávamos sendo convidados pela conselheira Maria Cleide e o quórum contava com a participação do conselheiro substituto, doutor Alberto. Então, eu pedi o adiamento para essa sessão de hoje. E ocorreu o mesmo fato. Mas com a vinda de Vossa Excelência para presidir, esse fato, esse problema, esse impedimento deixa de acontecer. Então, eu pergunto a Vossa Excelência e aos demais se haveria impedimento de eu relatar esse processo, para que eu possa me desincumbir dele, que é um processo muito simples, inclusive, é uma coisa muito rápida. Conselheiro, não vejo nenhum problema em virtude de motivo que fazia Vossa Excelência retirá-lo ter sido superado. Então, entendo que Vossa Excelência está absolutamente, agora, nesse momento, apto a trazê-lo à apreciação. Então, que Vossa Excelência possa relatar o processo. Trata-se, senhora Presidente, do processo TC número 13.940 de 2014. Trata-se de uma consulta formulada pelo senhor Alisson de Vasconcelos Lima, assessor especial de gabinete da Secretaria de Estado da Promoção da Paz. Trata-se de consulta formulada por esse assessor que eu acabo de referir, acerca da aplicação da resolução normativa número 002 de 2001, no âmbito do órgão. Para tanto, indaga a Corte nos termos infra. Qual o fundamento legal, item 1, né? Qual o fundamento legal da existência de subscrição dos balancetes e conciliações bancárias por parte da Secretaria de Estado? Item 2, poderá o secretário de Estado ser substituído na assinatura das citadas peças acima definidas? 3, em caso positivo ao questionamento acima apontado, quais são as pessoas que poderão substituir o secretário no ato da assinatura das referidas peças? Secretário adjuntos e gestores financeiros poderão ser substituídos? Essa é a indagação. Item 4. Qual o fundamento legal para a substituição de secretário de Estado na subscrição das supracitadas peças? Recepcionado, portanto, aqui no tribunal, esta consulta foi encaminhada ao gabinete dos auditores, que emitiu o parecer de número 094/2017 e opinou pelo não conhecimento da consulta e seu consequente arquivamento ante a incompetência da autoridade consulente. Em seguida, o processo foi remetido ao Ministério Público de Contas, que emitiu o seu parecer da larva do eminente Procurador-Geral N. Pimenta, que também se posicionou no processo. Senhora Presidente, em apertada síntese, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, esse processo foi ao Ministério Público, onde foi exarado o parecer 001/2018. Diante do relatório trazido, entendo que não seja necessário haver nova explicitação do questionamento que foi trazido ao tribunal no âmbito desse processo de consulta. E quanto ao mérito do parecer, já desde já uma situação foi colocada, que é a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade para o conhecimento da presente consulta, uma vez que ela foi formulada por um assessor especial, né, no gabinete de secretaria, enquanto que o regimento interno, a lei orgânica, né, também explicitado no regimento interno, ela, ao trazer as autoridades que são competentes para instar esse tribunal nos processos de consulta, ele prevê que a consulta deve ser formulada pelo próprio secretário. Tendo em vista que não houve, né, o signatário da consulta foi um assessor especial, não detendo legitimidade para tanto, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento da presente consulta e, consequentemente, pelo seu arquivamento. Com a palavra o conselheiro.
Senhora presidente, eu peço venha aqui, porque eu faço aqui algumas avaliações anteriores com relação às premissas básicas de admissibilidade, levando também aqui, de acordo com o regimento, as autoridades competentes para fazer consulta a esse tribunal, como, por exemplo, o chefe de poderes de Estado e do município, senadores, deputados, procuradores, o rol que são elencados. E dele, senhora presidente, realmente não consta a figura do assessor especial. Portanto, acompanhando os órgãos técnicos, como o parecer do Gabinete dos Auditores, o parecer 094/2017, da Lavra também do Conselheiro Substituto, e o entendimento proferido no parecer 001/2018 do Ministério Público, eu tenho também o mesmo entendimento e, emanando a ele, trago diante da conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer a consulta formulada, com fundamento ao artigo 16º do nosso regimento, tendo em vista a ilegalidade da parte consulente, para determinar o arquivamento do processo. É como voto, senhora presidente. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Anselmo, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, pelo não preenchimento de um dos requisitos objetivos de admissibilidade, pelo não conhecimento da consulta. Conselheiro Anselmo. Eu, apesar de estar reclamando aqui do som, mas eu, para não cometer o mesmo equívoco dos processos passados, que eu tinha até uma cola aqui da minha assessoria, do Rodrigo Funcontas, mas só isso. Então, Excelência, você está votando no sentido de não, por faltar legitimidade. Pela falta da legitimidade do consulante. Tá, então eu acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Sem mais processo. Agora sim, concluída a pauta desta sessão, passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso neste momento da palavra, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.